Vamos começar nossa aventura de mais uma discussão sobre o direito do trabalho, na parte referente à introdução ao direito do trabalho, e assim tocarmos para frente a nossa troca de conhecimento a respeito dele. Na aula passada eu estava tratando de um assunto que ainda continua a merecer algumas considerações nossas. Mas antes de entrar nesses assuntos propriamente ditos, eu quero retomar os esquemas que foram apresentados, independentemente da aula, entre uma e outra, e que mostram resumidamente o que nós já falamos. No primeiro esquema, em que tem a figura humana se projetando para uma coisa, para um fragmento da realidade do mundo, este desenho está representando aquela fase inicial em que explicamos que o homem só se levanta, só se anima a iniciar seu dia, a iniciar qualquer processo de queima de energia, isto é, de afetação pelos comandos do cérebro, de qualquer parte do corpo, até o próprio cérebro em seu raciocínio, que isto é feito através da queima de energia, através da liberação, ou melhor, da utilização da energia corporal. E o homem só faz isto caso tenha a possibilidade de realizar algum interesse seu. Quer dizer, caso tenha o interesse e a expectativa de sua realização. Por isto, o homem está sempre se projetando para fora de si mesmo em coisas do mundo e, às vezes, para dentro de si mesmo em aspectos da personalidade e do corpo que ele tem o interesse de abordar em algum momento. Por exemplo, agora, para dar aula, eu estou fazendo todo o esforço de arrancar não só da memória, que tem que arquiva, vamos dizer assim, os conhecimentos produzidos, como também do raciocínio, da possibilidade de elaboração intelectual pelo homem, para atingir uma expressão aí corporal, oral e sonora dirigida a vocês, que lhes possa ser útil nesse nosso diálogo a respeito do direito do trabalho. E um detalhe nesse aspecto é que esse meu desgaste de energia é ligado a é ligado a uma finalidade. Esta finalidade, melhor diríamos, este objeto, porque a finalidade costuma estar a fim de um processo mais complexo, mas esse objeto sobre o qual nós fazemos incidir o nosso interesse e, em segundo lugar, a nossa atuação, o nosso desgaste de energia, ele merece considerações sobre os três aspectos que aparecem naquele esquema número 1. O primeiro deles é o próprio ser. Vejam que eu desenhei lá um ser humano. Eu não desenhei um ser inanimado, uma pedra, e eu me recuso de botar na mesma categoria árvores e pedras, porque são de reinos da natureza completamente diferentes e com diferenças que nós podemos examinar a olho nu. É até difícil e vai ser extenso, e não compete ao direito do trabalho, explicar a diferença de uma pedra para uma árvore. Podemos dizer, podemos entender que, para a nossa disciplina, essa diferença é óbvia. Implica em uma existência de mais energia, de mais mutabilidade, de mais carência do meio ambiente por parte da árvore do que da pedra, é óbvio. Mas se
formos fazer uma escala dessa carência de energia para realizar seus interesses, podemos ver que na escala seguinte teremos, depois das árvores, depois do mundo vegetal, da cobertura florística do mundo, nós podemos ver os animais, sejam os mais primitivos. E aqui eu quero dar uma parada, porque essa parte é meio abstrata. E eu tenho a convicção de que dar aula, vocês não vão chegar no final do semestre com um compêndio do que eu sabia e tentei passar para vocês. Primeiro que nesse processo de aprendizado, vocês não são passivos. Vocês questionam, vocês procuram entender, vocês procuram memorizar, vocês procuram receber e depois retransmitir no trabalho profissional de vocês, ou numa discussão entre colegas, ou na hora de fazer uma avaliação. E então vocês têm uma participação ativa nesse processo, que faz com que ele seja não apenas um processo de transmissão, mas um processo de descoberta. Cada um de vocês vai descobrir a maneira como interpreta os aspectos realmente jurídicos do trabalho, justrabalhistas, como nós dizemos, e que eu estou expondo aqui, para que possamos ter essa troca mútua de conhecimento. Então, se é assim, é necessário que vocês tenham que ter interesse, como todos esses seres que eu falei até agora, para que este interesse de vocês, focalizado no que está sendo tratado, não exatamente no que eu falei, mas no que está sendo tratado pela comunidade de vocês e pela cabeça de vocês. Ah, mas nós não estamos conversando, não estamos discutindo agora, estamos cada um na sua casa. Mas quando vocês trocam as suas mensagens aí nos WhatsApps, vocês não falam só que o professor é chato ou que é simpático, vocês não falam só que o professor conhece a matéria ou é analfabeto dela, vocês não falam só se esse sistema de EAD, de aula à distância, ou de ERE, como diz a nossa universidade, se isto é bom ou ruim, é agradável ou desagradável, é torturador ou é um convite para o deleite. Vocês falam também, às vezes, mas tal ideia é assim que ele falou, eu não entendi, tal ideia é assim que ele falou, eu não gostei, daquela outra eu discordei, isso aqui eu olhei no livro, não achei, isso aqui eu olhei e o livro fala diferente dele. São as possibilidades científicas de encontros e de desencontros, e até mesmo de contradições e oposições que venham relativizar muito o que a gente desenvolve em uma situação de ensino-aprendizagem. É preciso que vocês queiram estar interessados na convivência da aula e na forma de desenvolvimento do conhecimento que ela traz, que ela oportuniza, melhor dizendo. Porque não é ela que traz um pacote fechado que, a mandar entregar na sua casa, chega aqui a companhia de entregas, qualquer uma dessas que existam, ou então o SEDEX do Correio, está aqui entregue o pacote do conhecimento do direito do trabalho. Não existe o pacote e nem existe um mero e único conhecimento do direito do trabalho para mim e para cada um de vocês. Existe o conhecimento que é formado na cabeça de vocês. E eu digo na cabeça porque ela é que contém o encéfalo, do qual faz parte o cérebro, que processa através de seus neurônios, de seus axônios e um punhado, que é uma estrutura muito complexa, altamente complexa esse cérebro nosso, para produzir o entendimento,
o desenvolvimento e a articulação dessas ideias que estão sendo postas aqui, daquelas que estão nascendo dentro da cabeça de vocês, inspiradas pelo que eu estou falando, mesmo que seja o contrário do que eu estou falando, para que vocês, então, possam ter um corpo de conhecimentos, a que chamarão de direito do trabalho. E, com isto, vocês tenham enriquecido o repositório de ciência de vocês e, consequentemente, de possibilidades de atuação sobre o mundo. Porque, emendando isso com o que eu falei antes, a atuação sobre o mundo não depende apenas de lançarmos nossa energia sobre ele. Depende, primeiro, de termos o interesse. Segundo, de termos a ferramenta. A sociedade humana na pedra lascada, obviamente, conseguia muito menos coisas do mundo de que nós conseguimos, porque lhes faltavam as ferramentas. Agora, então nós temos o interesse, a forma de atuação, o ferramental necessário para realizá-lo, a começar, e isso aqui a gente costuma resumir, essa fase no estudo do direito, a este aspecto, a começar que eu falei, a começar por duas escolhas. A das ferramentas com as quais eu devo atuar, e a escolha delas já é consequência do que eu divisei na natureza, ou na natureza externa, ou na natureza interna, que eu divisei que possa realizar esse meu interesse. Eu divisei uma coisa e falei, essa coisa pode me realizar o interesse. E realizando o interesse, vai satisfazer a minha necessidade. E com isso eu vou ficar felizinho da vida. Então, automaticamente eu passo a ter um outro interesse. Não só aquele que me fez procurar a coisa, mas o que despertou em mim após o momento de tê-la encontrado. Essa nova atração pela coisa, que é o interesse, e aí vocês podem anotar como conceito de interesse, é o vínculo entre o homem necessitado e a coisa útil para resolver, satisfazer a sua necessidade. Então, esse vínculo é que é o interesse. É o fato de nós nos sentirmos atraídos pela coisa, de nos interessarmos por ela, de querermos possuí-la ou, no mínimo, utilizá-la. Por exemplo, o aluguel, o empréstimo, o uso temporário são formas de eu utilizar a coisa sem que eu tenha me assenhoreado dela, sem que eu tenha me tornado proprietário dela, detentor definitivo dela. Então, mas por que eu faço isso? Porque descobri que a coisa pode satisfazer a minha necessidade. Então, como é que ela vai satisfazer a minha necessidade? Realizando o meu interesse. Ele é o vínculo entre a minha necessidade, entre a minha pessoa e aquela coisa. Esse interesse vai me impulsionar. Ele está entre eu e a coisa. Ele vai me impulsionar a me orientar, a me direcionar, a fazer os trabalhos necessários para que eu possa utilizar aquela coisa. Mas uma pedra, que utilidade, como é que eu vou fazer? Não, a pedra pode ter a utilidade de ser um diamante para um anel, de ser um diamante menos nobre para uma escavadeira que vai furar lá no sal até chegar no pré-sal, de onde eu quero tirar petróleo. Pode ser também que ela tenha
em vez da pedra, que seja um outro mineral qualquer, até mesmo os hidrocarbonetos, que a gente tira lá do fundo do oceano, tira de debaixo da terra, de dentro da terra, melhor dizendo, o petróleo, o gás combustível, o xisto, várias portadores de hidrocarbonetos orgânicos que hoje ainda são a base de nossa sociedade. Desde 1973, quando, por uma conscientização a favor próprio, que os países produtores do petróleo tiveram, através da OPEP, países exportadores de petróleo, desde aquele momento, nesse rasgo de lucidez deles, eles aumentaram o preço do petróleo e passaram a usar esse petróleo como ferramenta econômica e como ferramenta política para receberem certos privilégios do mundo. O mundo concedeu os privilégios e os aumentos, mas tem passado todo esse período em procurar alternativas. As primeiras delas foi voltar a procurar petróleo, diferenciar os índices de custo e de valor desse petróleo, procurar petróleo em locais que já tinha tido e que eles tinham que parar de usar porque estava achando que era antieconômico. Claro, comprar um barril de petróleo por pouco mais que alguns centavos dos países produtores era muito mais barato de que pagar a mão de obra local para retirá-lo do nosso solo. Isso eu estou falando nosso aqui apenas como parte do meu exemplo, porque quem fez isto foram os países que exploram petróleo no Mar do Norte, os Estados Unidos, que têm um campo petrolífero relativamente grande, e outros países europeus, e uma outra atitude que fizeram também foi procurar mais petróleo, mais jazidas de petróleo, se é que a gente pode chamar o campo de petróleo de jazida. Acharam lá na África, e para lá mandaram o seu dinheiro, as suas companhias, os seus exércitos, para pressionar, é claro, e as suas atividades exploradoras de petróleo. Com isto, ficaram independentes, não do petróleo dos grandes produtores, Venezuela, países árabes, Mar do Norte, etc., México, mas com isso eles se tornaram independentes da guerra de preços que os árabes estavam fazendo. Com a segunda iniciativa de irem para outras terras, principalmente na África, eles se tornaram também independentes desses países fornecedores, não só em relação ao preço, mas também em relação ao fornecimento, a disponibilidade do petróleo. E com a terceira atividade de dominarem empresas lá naquelas terras e de mandarem o exército para garantir isso e de atuarem politicamente em cima daqueles povos e na dominação daquelas áreas, eles conseguiram também um movimento de geopolítica a seu favor, porque a geografia do petróleo ficou submetida à política das grandes nações. E agora isso está sendo feito a toque de caixa aqui no Brasil para tornar o petróleo, a empresa que o descobriu, que é a Petrobras, e o nosso país, dependentes desses exploradores estrangeiros, exploradores que exploram petróleo, né, gente? Mas
para que sirvam também dentro dessa forma estratégica, dessa geopolítica de segurança deles e nos tornem um caudatário dessa garantia das grandes potências. E, para terminar, ainda se maquia esse processo com um outro aspecto bastante interessante, que é o fato desse petróleo todo resolver os problemas atuais deles, evitarem os problemas futuros por um bom prazo, mas já deixarem preparada a solução para depois da extinção, da escassez ou do encarecimento deles, que são empresas a gás, são máquinas ou energia elétrica, energia calorífica, das calorias, né, que aquecem as coisas, o banho, a água para operar nas máquinas e assim por diante, para deixar isso tudo na mão de outras formas de energia. A energia solar, a energia eólica, a energia elétrica, que por sua vez deriva de uma dessas duas, ou de algumas outras também próximas a isto. E então, o carro do futuro é o carro elétrico. Por que não é o carro com combustíveis orgânicos, com combustíveis renováveis, como a cana-de-açúcar, o pinhão bravo, a mandioca? Todas essas foram experiências que já foram feitas no Brasil. Porque estes bens produtores de energia, esses bens não duráveis, mas renováveis, produtores de energia, que o Brasil tem, esses outros países mais frios e mais repartidos, por isso mesmo um pouco mais igualitários que nós, não têm terra livre para produzir estes vegetais energéticos. E se eles já ocupam muita terra produzindo, por exemplo, milho, trigo e um pouco coisa, para eles essas de agricultura extensiva, como a cana-de-açúcar, para fazer o açúcar, para fazer a sagrada pinga, para fazer o álcool combustível e o álcool não combustível, para a gente lutar contra o coronavírus. Isso tudo, para fazer lá, vai ocupar uma extensão do país que, para eles, é antieconômico. Quanto ao milho, ao trigo, que gasta assim, quantidades fenomenais, até para alimentar os animais que vão alimentar os homens, isso tudo inviabiliza economicamente a produção desses vegetais energéticos ou vegetais combustíveis lá nos países potências mundiais. Então, eles não, como essa tecnologia não vai atender a eles desprezam isso e vão procurar aquelas que existem lá, como a solar, a eólica. Só que, até nesse ponto, nós levamos vantagem sobre eles. Porque como o Equador passa no Brasil, e o trópico também passa, lá em Laguna, em Santa Catarina, aqui é a região de mais insolação que existe, que recebe mais sol, mais calorias do sol. Então, essas placas de energia solar funcionam muito melhor aqui, são muito mais produtivas aqui do que em qualquer outro lugar do mundo, talvez exceto os grandes desertos.
Mas, então, além de estarem estendendo o seu campo, o seu acesso ao petróleo, porque passam a ser donos dele até nos territórios dos países subdesenvolvidos, como o nosso, e dos pobres, realmente pobres, como os africanos. A África é conservada pelo mundo como o almoxarifado, a reserva de estoque desse mundo. Estoque de gente, estoque de plantas, estoque de fontes energéticas, estoque de espaço. O mundo fala, não, deixa aquele treinar, que nós estamos estragando todo o resto aqui, quem sabe um dia aquilo lá vai precisar para a nossa salvação. Azar dos povos negros. Mesma coisa que nós brasileiros fazemos com os índios. Não, a Amazônia, eu tenho duas soluções para ela. Uns brasileiros querem arrebentá-la toda, alegando que os Estados Unidos e a Europa já arrebentaram as florestas deles, e isso é verdade, mas não é desculpa. E invadindo o resto da Amazônia, grilhando o território da Amazônia, consequentemente destruindo os índios, para ter aquela terra à sua disposição para as novas necessidades mundiais, assim que as atuais chegarem ao ponto em que o homem as está levando, que é o ponto da degradação total que as reduz à inutilidade ou à indisponibilidade. Então, voltando aqui para dentro do nosso esquema, ali está mostrado que o homem, por uma necessidade, pela falta de alguma coisa a ele desperta o interesse de procurar no mundo o que atende essa necessidade, o que satisfaz essa necessidade dele, o que lhe dá satisfação, o que lhe combate, lhe resolve a carência. Então, por isto é que este senhor que está aí no esquema número 1 e que é repetido no esquema número 2, agora já estamos fazendo a transição de um para o outro, por isso é que esse senhor está encimando as palavras que são o sentimento básico dele. Necessidade, carência, não satisfação ou insatisfação. É o que ele quer satisfazer. Aí ele atira o seu olhar. Se, por exemplo, ele quiser emagrecer, ele vai atirar o seu olhar para a balança. Mas se ele quiser comer arroz, ou comer um peixinho pescado no rio ou na lagoa que tem lá no fundo do seu quintal, lagoa limpinha, porque lagoa poluída não dá bom peixe, e pode ser até perigoso e tóxico. Mas ele vai lá para fazer alguma dessas duas coisas e identifica que aquele prato, aquela peixada, aquela muqueca, aquele peixinho frito que ele precisa, que ele quer, melhor dizendo, é preciso que ele tenha tirado o peixe do rio. Senão ele vai ter que ir na cidade comprar um. Muita gente tem aqui um drama completamente diferente. Eles querem tanto peixe que saem para pescar. Para conservar as caixas, geralmente de isopor, frias para colocar o peixe dentro, eles levam essas caixas cheias de cerveja geladinha. É claro que é só para conservar o frio do isopor. Mas lá onde é que eles vão pôr os peixes? Eles são obrigados, coitados, a beber aquela cerveja para desocupar o isopor geladinho para pôr os peixes dentro. E chegam em casa com uma pesca tão bem feita, tão evoluída, que os peixes têm em seu lombo com a marca de carimbo do açougue tal, do órgão tal, do Ministério da Agricultura e da Pecuária e da Saúde, sei lá mais o quê, que não é um setor em que juridicamente eu atuo muito, e nem pescatoriamente também não atuo muito, mas que
eu sei que existe. Então eles já chegam lá na casa deles com aquele peixe assim, na melhor condição, porque é uma pescaria sofrida, trabalhosa, mas vitoriosa, porque eles pescaram aqueles peixes carimbados e estão levando para casa. Mas aí, depois desse exemplo da laboriosidade e da inteligência do pescador, vamos tocar para frente. Então, esse interesse, como é que realiza? Como é que eu descubro que é peixe que eu estou querendo? Porque sentir fome, ora, mas fome pode ser até de fubá, pode ser até de mingau de fubá. Então, eu sei que é peixe que eu quero, porque a minha natureza, minhas papilas degustativas, o nome certo é gustativas, né? Mas aqui como eu vou degustar o peixe, então as papilas degustativas estão clamando por um cheiro de peixe, um gosto de peixe, uma temperatura de peixe, uma cobertura de peixe, seja o óleo, o azeite, óleo de azeitona ou óleo de dendê, dependendo da minha natureza e da minha região, eu vou escolher o óleo que eu ponho naquilo e vou, então, degustar, realizar, satisfazer as minhas papilas degustativas. Mas aí, se o interesse for a pedra, para fazer um anel para minha amada, idolatrada, salve, salve, eu vou adotar outros caminhos, vou me interessar por outras coisas. E aí, então, aparecem duas outras características muito importantes na realidade, para que eu estabeleça essa minha atividade de satisfação. A primeira delas é o vínculo, quer dizer, eu suponho que aquela coisa, uma coisa determinada, vai satisfazer a minha necessidade. Mas para supor isso, eu tenho que supor que ela vai ser aproveitada por mim de um determinado jeito. Então, ela é útil, ela tem a característica da utilidade para esta minha necessidade, para esta minha carência, para esta minha busca da satisfação. E ela tendo a utilidade, eu estou lá atrás, igual no exemplo número 1, no esquema número 1, mas já fugindo para o número 2, eu estou lá atrás, jogo para frente os meus sentidos que descobrem que aquela coisa tem uma característica qualquer que a torna útil para satisfazer meu interesse. Ou melhor, para realizar o meu interesse e satisfazer a minha necessidade. Aí o meu interesse me liga a ela como um vínculo de paixão. Aí, essa ligação, esse vínculo que eu tenho na coisa, é que é o interesse. Por isso, lá no esquema está escrito inter-S. O S é estar, o inter é entre. Não é o Inter lá do Rio Grande do Sul. É entre, é do latim, lá de Roma, um pouquinho mais longe. E não ganhou nenhum campeonato nos últimos séculos. O interesse é esse vínculo de volição para obter a utilidade da coisa. Mas como essa utilidade eu que concebi, e geralmente concebi com o senso comum dos mortais, não com uma pesquisa, um projeto científico. Aí eu caí na faixa do senso comum. E posso estar errado. Eu achei que aquilo tinha utilidade, mas não tinha. Em vez de ir pegar o peixe num rio de águas cristalinas e puras, que hoje está dificílimo de achar, eu vou pegar o peixe num esgoto poluído, num rio detonado,
numa situação crítica do meio ambiente. Então, o peixe não tem a utilidade de servir de alimento. Consequentemente, ele não vai realizar o meu interesse e nem satisfazer a minha necessidade. A não ser que eu não me importe de, no dia seguinte, estar fazendo companhia para todo mundo que tem Covid, primeiro no hospital, na enfermaria, depois no CTI, depois no cemitério. Aí sim eu posso considerar que é útil e que desperta meu interesse aquele peixe lá do meio da poluição. Mas, não sendo isso, eu não vou achar graça nenhuma nessa história. E cheguei lá. A hora que eu fui pegar o peixe, seja no frigorífico, no açougue, no rio, no mar, eu vejo que tem outra pessoa querendo aquele peixe. E aí vai estabelecer um conflito de quê? Conflito de interesses entre eu e ele. E qual interesse que vai resolver? No caso da vacina, da Covid, eles estão resolvendo esses interesses com uma hierarquia dupla das pessoas. É uma dupla hélice, igual o DNA da gente. Uma das folhas dessa hélice, dos ramos dessa hélice, é a idade. Então, começou a vacinar pelos mais velhos e vem descendo. E estão discutindo se vão vacinar a gente com menos de 18 anos, se vão vacinar a gente com menos de 12 anos, porque esses não estão longe, ainda está lá na faixa dos 40 e tantos, ou mais, não sei. E a outra hélice desta mesma corrente dupla é a hélice das comorbidades, das necessidades sociais. Por exemplo, o professor vai ter a sua vacinação antecipada quanto à data que serviria para ele, se fosse olhar só a idade. Os médicos já tiveram isso, mesmo assim, um jornal desta semana estava falando que entre os médicos estavam faltando quase 3 mil que não foram vacinados. E ainda tem os outros que vacinaram a primeira vez e falaram, chega. E que estão correndo o risco de pegar, de serem infectados pelo Covid e SARS-CoV-2 e morrerem do coronavírus do mesmo jeito. Por quê? Porque não completaram o ciclo necessário para essas vacinas funcionarem. Mas então, essas categorias são antecipadas pelo papel que elas vão exercer na sociedade. Os médicos estão tratando e vão continuar tratando da população, inclusive a grande e cada vez maior parte dela que está com Covid, ou que teve Covid, ou que vai ter Covid, porque nós estamos pensando aqui no médico que está tratando e oxigenando a pessoa que está lá dentro e cuidando dos pulmões, das diarreias, das febres, tal, que o paciente, o doente de Covid, que está na mão dele, apresenta. Mas, a hora que ele sai de lá, esse paciente obtém alta, ele vai precisar de um nutricionista para repor todas as deficiências que a Covid resultou, que da Covid foram resultantes, em seu organismo. Eles vão precisar de uma fisioterapia respiratória para dar uma reformadinha no seu pulmão, ver se ele começa a pegar pelo menos no tranco, já que ele saiu de lá sequelado, e assim por diante. E vai faltar profissional para cuidar disso. Vai faltar o fisioterapeuta, vai faltar o nutricionista, o nutrólogo, o metabologista,
Porque o Brasil não se redimensionou ainda. Ele continua a funcionar com as estruturas sociais, profissionais e públicas ainda anteriores à pandemia, quando essas estruturas e esses recursos já eram deficientes. Então, o problema da Covid não acaba de hoje para amanhã, não. Nem desse ano para o ano que vem, viu? Mas, continuando com o nosso exemplo, que isso aqui é um mero interesse em discussão, nós vamos ver, então, que o homem despertou em si, devido à sua necessidade, despertou em si o interesse. Com o interesse, ele despertou também, ele mobilizou a sua energia e gastou essa energia na procura de uma coisa satisfatória. Encontrou a coisa, ele promove essa coisa. Ela muda de coisa para bem. O que ela tem como característica sobe para a categoria de utilidade. E ele degusta. Ele realiza o seu interesse degustando. Aí, satisfaz a necessidade. Gera a sua satisfação. Esvazia a sua carência. Continuando, já no esquema número 2, ele, e o que vem a seguir, ele tem essa parte que está no esquema número 1, replicada para o lado de cá. Só que em vez do sujeito A, o interessado A, eu passo a ter também o interessado B e o sujeito B. Sujeito porque é ser humano, sujeitos a esses desejos, como aquele que já foi enquadrado no direito, nós ainda estamos caminhando para isso, aquele que já foi enquadrado no direito vai ser sujeito às normas jurídicas que o obrigam e que o garantem, e que, com a combinação dessas obrigações e dessa garantia, facilitam, asseguram a participação dele na nossa sociedade. Mas vamos pegar, então, isso já dentro do esquema número 2 que eu acabei de descrever. É 2. Lá eu tenho os dois sujeitos fazendo incidir os seus interesses sobre uma única coisa. E pode ser pelo mesmo interesse ou por interesse diferente. Por exemplo, na minha tese de mestrado, eu falei que o interesse faz o homem movimentar, tanto faz ser o interesse por um título superior, como vocês têm aqui, ou interesse por um doce, um crepe Suzette. E mais. Então, os interesses são flexíveis, são aumentáveis ou diminuíveis, ampliáveis ou cerceáveis. Mas, às vezes, acontece o contrário. A coisa é uma só, mas ela tem características realizadoras de interesses diversos. E aí, eu continuando com esses exemplos, que eu já tinha falado no crepe Suzette, eu falei num pedaço de pão. Eu estou com fome, quero um pedaço de pão para extinguir a minha necessidade de alimentos. Um outro, aquele que vai pescar, sabe, lá de trás, ele quer um pedaço de pão para fazer isca para o peixe que ele vai pescar. Ele tem certeza que vai pescar. É claro que hoje, para pescar, simplesmente, eles usam isca mais sofisticada. Uma carne, aos preços caríssimos que estão as carnes nos açougues e nos demais estabelecimentos que as vendem, e que por isso é sofisticadíssimo, aquilo ali é alimento para rico. Uma carne daquela não pode vir qualquer traírazinha, qualquer peixinho de fundo de rio ser preso por ela, não. Tem que ser surubim dourado para cima. Tem que ser coisa chique, que carne que ele está usando.
né? Mas então, eu quero o pão para comer, que eu estou com fome. Ele quer para pescar, porque seja até mesmo aquela pesca que eu descrevi antes, ele precisa de ter algo que justifique. Nem que seja lá na beira do rio, ele é que come para tirar gosto. Mas um terceiro fala, não, eu quero pão, é porque eu vou fazer bife à milanesa, e então eu vou passar o bife a farinha de pão para lá e para cá e tal, e jogar na frigideira e ver aquele sabor melhor, aquele olfato excelente esparramar na minha cozinha, para eu sentar e comer o meu bife a milanesa, mais um pouco. Eu falei da farinha, mas não falei do ovo. Mistura o ovo também. Eu não sei nem que eu ainda não experimentei essa receita, sabe? Fazer essa receita, comer, até que já teve algumas oportunidades. Mas então, nós estamos vendo que esses dois esquemas estão mostrando os homens à medida que eles vão relacionando. E aí vocês verem que um pode até brigar com o outro, porque os dois querem a mesma coisa, mesmo que estejam vendo nessa coisa utilidades diferentes. E isso é tão importante, e essa coisa recebe tanta atenção deles, que ela é valorizada, igual eu já falei. Ela se transforma em bem, a sua característica, ou as suas características se transformam em utilidade, e vai haver briga, vai haver briga. É igual escola de ensino fundamental, na hora do intervalo, do recreio, como eles chamam lá, uns colegas já veem alguma animosidade entre dois deles e já começam a incentivar, enervar, estimular, a despertar interesse em que briguem na hora de sair da aula. Também é que despertou interesse. É um caminho, mesmo que não venha a ser trilhado, é um caminho trilhável para o conflito entre eles. Por isto, no esquema seguinte, já tem os 3 círculos em volta daquelas pessoas, daqueles cidadãos, cada um mostrando a expansão dos interesses da mesma pessoa. Ele acorda de manhã, ele quer ficar deitado, mas não pode, tem que trabalhar para atender outro tipo de interesse, para realizar aqueles outros. Ele levanta e já quer café, já quer pão, já quer manteiga de amendoim, e já vai expandindo. E depois quer o cafezinho, quer escovar dente, quer o ônibus. Os interesses vão caminhando, vão se ampliando. E depois que quer o serviço, dentro do serviço ele quer um salário melhor e tal, só ampliando. E aí começa a encontrar com as dos outros. É quando os círculos se abordam, se interpenetram. Exatamente por isso, aquele trevo de 3 folhas que está ali entre as circunferências que rodeiam uma pessoa é chamada de zona de conflitualidade. Os 3 círculos são as zonas de interesse daquelas pessoas. E o trevo que elas formam, que aqueles círculos formam, são a zona de conflitualidade. É onde nós temos interesses como características de coisas que estão sob a expectativa, que estão sob o interesse de diversas pessoas. E é o que mais acontece na nossa sociedade. E é daí que vem grande parte, o resto é perversão, que vem grande parte da desigualdade na nossa sociedade. De haverem pobres miseráveis e ricos estratosféricos, parecendo que são donos de poços ou de companhias de petróleo. E eu estou comparando com eles porque foi o que eu mencionei na aula de hoje. Mas se você quer rico mesmo, são os donos de banco. Ou já uma categoriazinha
mais reduzida, os donos das superempresas, das supercorporações de informática, seja hardware, software, complemento, o diabo tratou-se de informática. As super companhias, as supercorporações deixaram sujeitos muito ricos. Mas esses nem são brasileiros. Então aqui nós temos uma diferença, um gap muito grande entre o miserável e o dono do banco, apesar do miserável estar dormindo na porta do banco. E isso aí envolve, claro, esse aspecto que eu falei de os bens que atendem aos interesses serem escassos. Em segundo lugar, da disputa sobre eles. E, em terceiro lugar, do poder extremamente maior, exclusivo e excludente que tem o rico. Ele tem poder econômico, ele tem poder social e moral, ele tem poder jurídico. Olhem as leis e as regras e vejam quantas delas estão protegendo o rico e não o pobre. Interessante que no Código Penal tem uma parte que trata da organização do trabalho. Sabe quais os crimes que tem lá? Os crimes praticáveis pelo trabalhador e ofensivos ao bem jurídico dos patrões. Por exemplo, crime de fazer piquete, crime de invadir a fábrica, crime de invadir não, ocupar. O certo é ocupar, que eles não estão invadindo para ficar com ela, igual o membro de uma invasão a uma fazenda improdutiva. Eles já querem ficar com a fazenda. Aqui não. Os empregados usam esses aspectos como meros meios de luta. E, além desses dois que eu falei, ainda tem a quebra de máquinas e assim por diante. Tudo crime que pode ser praticado pelo empregado para prejudicar o empregador. Mas existe crime que o empregador faz para prejudicar o empregado? Como crimes contra a organização do trabalho? Não. O empregador lesa o salário do empregado, faz a figura que é suavizada com o nome de salário retido. Salário retido, coisa nenhuma. É apropriação indébita. É furto. Se não estava na mão do empregador e ele pegou, mas se estava é apropriação indébita. Eu falei sobre apropriação indébita na aula passada. Mas, então, aqui já chegamos em algo que começa a estremecer as nossas estruturas. E, por isso, explicados esses três esquemas, eu vou largar o resto para o nosso próximo encontro. Desejo que vocês fiquem satisfeitos com isso que eu passei hoje, que discutam, leiam e façam essa pequena muda virar árvore, crescer, florescer, frutificar. É o que eu quero para vocês, não é? Boa convivência com os dias futuros e com os conhecimentos presentes. Boa noite ou bom dia, se vocês estiverem vendo este dia, e fiquem